tá na hora da gente finalmente falar sobre o Modern Data Stack. Queria convidar o Matheus para explicar um pouquinho o que é isso, né? Essa metodologia que está bombando. Falando sobre o Modern Data Stack, essa metodologia que vem ganhando o mundo, primeira coisa, sim, é uma metodologia que consiste de ferramentas mais processos. Acho que isso é bem importante frisar, porque tem muita empresa que a gente vê que contrata a ferramenta achando que a ferramenta vai resolver. A ferramenta é um meio. Ela precisa do processo acoplado para que realmente o benefício seja, né, executado. Você tem esse impacto na empresa. Então, o Modern Data Stack é esse, é ferramentas mais processo. É uma metodologia que veio das Big Techs. Então, o que Google, Facebook, Uber, tudo começaram a fazer dentro de casa. Tiveram startups que foram ver assim, cara, o que vocês usam aqui e ali? Entenderam esse processo e começaram a montar produtos em cima disso para o mercado poder utilizar também. E o Modern Data Stack é a metodologia que essas Big Techs utilizavam, com essas ferramentas que foram desenvolvidas por startups, esse bundle desses dois mundos, surgiu o Modern Data Stack, que visa tocar em 3 pontos: velocidade, governança e preço. Então, como que eu faço uma plataforma em produtos de dados rapidamente, sem virar bagunça, ou seja, com governança e com um custo acessível que eu consiga pagar a conta e que meu ROI fique positivo. Esses são os 3 pilares, tudo roda em cima disso. Então, quando a gente fala de dados, né, roda em cima disso, e o Modern Data Stack vem como um sniper nesses 3 pontos. Em cima disso tudo, o que no meu ver, e depois eu até quero ver a opinião do Daniel nesse quesito, mas eu vejo assim, como aproximar o técnico do business, certo? Então tem as 3 pontos ali que visa tocar velocidade, governança e preço, e para conseguir ter velocidade com governança e com preço, precisa fazer com que a área técnica e a área de negócio se aproximem e esse desenvolvimento de dados seja feito em conjunto. Hoje, o que a gente vê em muitas empresas, e tem Modern Data Stack, é o time lá de TI, o time de dados num lado, o time de negócio no outro, falando línguas diferentes e com um problemão para fazer o negócio realmente crescer, escalar e entregar resultado. Essa é a aproximação. Em resumo, ferramentas e processos que permitem manter a governança, dar velocidade e fazer o time de business perto do time de desenvolvimento do time técnico. Daniel, falar isso parece mágica, né? Parece muito bonito, mas também a gente sabe que tem umas dificuldades. Eu queria ouvir, então, qual é a tua visão sobre o que é o Modern Data Stack e por que tu apostasse nisso quando ainda não estava no hype? Com certeza não é o Modern Data Stack ou qualquer arquitetura de stack de dados não são soluções milagrosas, né? Não são balas de prata. Na minha visão, ele é meio que uma combinação de arquitetura, de uma recomendação de arquitetura de dados, né, de plataforma, e também está muito associado às ferramentas que vêm junto. Às vezes você pode ter uma arquitetura que ela é totalmente conceitual, por exemplo, o Data Mesh, que é uma que está em voga nos últimos tempos, né, que ainda não tem ferramentas claras, mas o Modern Data Stack ele é muito associado às ferramentas, né, algumas ferramentas como o Snowflake, como o DBT. Mas por que ele é diferente, né? Eu acho que tem muito a ver com as necessidades, possibilidades da nuvem, das tecnologias e da demanda de dados que algumas empresas tiveram aí nos últimos 10 anos, né? Essas empresas, naturalmente, o Matheus falou que são principalmente as Big Techs, mas também as startups digitais, empresas que tinham muitos dados, mas também não tinham capacidade de comprar grandes servidores ou de investir em data centers, ou nem à vontade, né? E essas empresas todas começaram a adotar essas tecnologias derivadas aí das Big Techs, né, que possuem alternativas internas, muitas vezes, que não estão no Modern Data Stack, né, que elas não são para o mercado, mas são muito parecidas. E essas tecnologias, elas todas meio que se conversam, né, elas têm uma forma de conversar, uma visão de arquitetura de dados parecida, né? Por isso que o mercado começou a chamar isso de Modern Data Stack, ou pilha moderna de dados, ou arquitetura moderna de dados, em contraste ao legado, que a gente fala muito, né? O que é o legado? São as arquiteturas mais monolíticas, como SAP, Data Warehouses na Oracle, Microsoft, etc., onde você tinha tudo isso integrado numa ferramenta só. Durante muito tempo foi assim, durante 20 anos, 30 anos talvez, e algumas empresas ainda usam dessa forma, mas a hora que você começou a quebrar isso em várias empresas diferentes, como o Snowflake, etc., né? Você fala, bom, beleza, eu tenho um banco de dados novo que é revolucionário, é muito melhor que o meu, mas como que eu levo dados para ele? Como que eu governo isso? Como que eu visualizo os dados? Como que eu controlo o acesso? Como é que eu vejo a infraestrutura? Como eu gerencio o custo? E aí, cada uma desses desafios foi surgindo novas ferramentas, né? E aí elas se combinaram aí meio que na ideia do Modern Data Stack. Mas, de novo, são ferramentas. Elas não resolvem, né, por si só. Você tem que saber como implementar elas e onde que elas realmente são boas ou não para cada empresa.